Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. É sempre uma alegria estarmos juntos, todas as terças-feiras, às 20 horas, nós temos o nosso estudo do Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, e nós temos três propósitos ao estudarmos o Evangelho. Primeiro, buscarmos compreender a mensagem do Cristo à luz da doutrina espírita. Prepararmos os trabalhadores da nossa casa e prepararmos também espiritualmente aqueles que vão participar da reunião de tratamento, que é a reunião de vibração e irradiação, que é logo a seguir ao nosso estudo do Evangelho. O estudo do Evangelho é que pelo Facebook, pelo Instagram, de 8 às 8h30 da noite. E a reunião de vibração e irradiação é uma reunião à distância, e quando nós vibramos por todos aqueles nomes que são encaminhados à nossa casa. Então, amigos, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos cumprimentando os amigos encarnados, os amigos desencarnados, os benfeitores espirituais da nossa casa espírita, mas cumprimentamos também aqueles que vão nos assistir depois, através dos nossos canais do Facebook, do YouTube, do Instagram, do Telegram. Então, sintam-se fazendo parte dessa família, que é a família do SEAC de Olambra. Boa noite, Vicente Gimenez, seja muito bem-vindo. Então, amigos, faltam 3 minutos para o nosso estudo do Evangelho. Aqueles que desejarem, peguem seus evangelhos para acompanhar junto conosco. Nós estamos no capítulo 13 do Evangelho, e hoje nós vamos ver o item 20. Mas, para entrarmos mais ainda nesse clima espiritual, nós vamos abrindo aqui numa página do livro Vinha de Luz, Emmanuel e Francisco Cândido Xavier, e nós abrimos na mensagem 76. A mensagem 76, o benfeitor deu título Na Propaganda Eficaz. Na Propaganda Eficaz. É uma passagem que se encontra no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 30. Se encontra essa mensagem no Evangelho de João, mas foi João Batista, que assim se pronuncia. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João Batista. Se encontra essa passagem no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 30. Então, aqui nós temos dois João, João Batista e o João Evangelista. Boa noite, Aneliane, boa noite, Marta, Bertz Rosa, sejam muito bem-vindos. E Emmanuel comenta sobre essa passagem de João Batista, dizendo: boa noite, Arnaldo, seja muito bem-vindo. Então, Emmanuel diz: há sempre um desejo forte de propaganda construtiva no coração dos crentes sinceros, confortados pelo pão espiritual de Jesus, esforçam-se os discípulos novos por estendê-lo aos outros, mas nem sempre acertam na tarefa. Muitas vezes, movidos de impulsos fortes, tornam-se exigentes ou precipitados, reclamando colheitas prematuras. O Evangelho, porém, está repleto de ensinamentos nesse sentido. A assertiva de João Batista nesta passagem é significativa. Traça um programa a todos os que pretendam funcionar em serviço de precursores do Mestre nos corações humanos. Não vale, vejam, não vale impor os princípios da fé. Muitas das vezes, nós nos empolgamos e queremos impor as nossas próprias crenças. Não, o benfeitor diz, não vale impor os princípios da fé. A exigência, ainda que indireta,
apenas revela seus autores. As polêmicas destacam os polemistas. As discussões intempestivas acentuam a colaboração pessoal dos discutidores. Puras pregações de palavras fazem belos oradores, com fraseologia preciosa e deslumbrantes ornatos da forma. Claro que a orientação, o esclarecimento e o ensino são tarefas indispensáveis na extensão do cristianismo. Então, vejam, amigos, o que Emmanuel diz. Claro que a orientação, o esclarecimento e o ensino são tarefas indispensáveis na extensão do cristianismo. Entretanto, é de importância fundamental para os discípulos que o Espírito de Jesus cresça em suas vidas, revelar o Senhor. Prestem atenção. Revelar o Senhor na própria experiência diária é a propaganda mais elevada e eficiente dos aprendizes fiéis. O exemplo vale mais que 1000 palavras. Se realmente desejas estender as claridades de tua fé, lembra-te de que o Mestre precisa crescer em teus atos, palavras e pensamentos, no convívio com todos os que te cercam o coração. Então é necessário, se realmente queremos demonstrar a nossa fé, que nós busquemos, através dos nossos atos, palavras e pensamentos, demonstrarmos isso, aonde estivermos. Somente nessa diretriz é possível atender ao divino administrador e servir aos semelhantes, curando-se a hipertrofia congenial do eu. Vejam, servir aos semelhantes. Jesus nos ensinou isso. Nós deveríamos estar prontos para servir. É a proposta do Mestre. Nós que já nos professamos espíritas cristãos, nós precisamos estarmos prontos a servir. Então, amigos, aproveitando, cumprimentando a nossa querida Sueli Reis, Tassimara Sírio, a Eudócia, todos esses amigos, amigas tão queridos, tão especiais, que estão aqui conosco, e aqueles que vão nos assistir depois. Então vamos agora, vamos orar, agradecer a oportunidade. Hoje, terça-feira, 10 de outubro de 2023, reunidos nos encontramos em nome do Cristo. E em nome do Cristo nós pedimos a proteção, a paz para as nossas vidas, para que possamos não somente guardarmos os ensinos de uma forma intelectual, mas sabermos colocar em prática em nossas vidas. E iniciamos mais essa noite com gratidão. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado a cada benfeitor amigo que aqui se encontra. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Então, amigos, vamos iniciar o nosso estudo da noite de hoje. A semana passada, o Roberto que me substituiu, mas hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho, com o Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E nós vamos ver o capítulo 13, darmos continuidade ao capítulo 13, hoje no item 20 do capítulo 13. E essa mensagem, ela veio através de São Luís. São Luís, a mensagem foi dada em Paris, 1864. E eu até gosto sempre de lembrar, porque o livro, o Evangelho, ele foi publicado em 1864.
E a mensagem de São Luís ela foi dada em Paris em 1860. Mas vários benfeitores trouxeram mensagens e Allan Kardec foi organizando aquelas mensagens e, posteriormente, lançou o Evangelho. Então, essa mensagem ela foi dada em 1860, se encontra no Evangelho, que foi publicado em 1864, mas está tudo dentro dessa programação, dessa organização do nosso codificador, Allan Kardec. Então, para que a gente possa saber um pouquinho quem foi São Luís, que às vezes nós vemos, tem benfeitores que estão nas obras que nós chamamos do Pentateuco kardeciano, as 5 obras básicas, e eles às vezes nem se identificam, colocam um espírito amigo, um espírito familiar, mas São Luís se identifica. E nós vamos procurar compreender um pouquinho quem foi São Luís. Que às vezes a gente fala a mensagem do Espírito São Luís, mas nem sabemos quem foi São Luís. Logicamente que é apenas um resumo do resumo, mas para que a gente possa ter um pouco de noção de quem foi esse espírito. Porque aqueles espíritos que vieram na codificação espírita, logicamente que já eram espíritos que já vinham de uma longa trajetória. Da mesma forma, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, conhecido posteriormente como Allan Kardec, desde a época dos druidas, antes mesmo do nascimento de Jesus, Kardec já era um sacerdote druida. Então, ele já acreditava na reencarnação, ele já tinha uma bagagem espiritual. Então, vamos ver quem é São Luís. Como disse, apenas o resumo do resumo. Ele era conhecido como Luís IX. Luís IX. E ele nasceu em 25 de abril de 1214 e faleceu em 25 de agosto de 1270. Então, ele viveu 56 anos. 56 anos. Ele é mais conhecido, posteriormente, ele ficou mais conhecido como São Luís. E São Luís foi rei da França de 1226, vejam, ele nasceu em 1214. 1226, ele com 12 anos, ele já se tornou rei. Como aqui no Brasil, o Dom Pedro, criança ainda, já foi também coroado rei. E ele foi rei até a sua morte e se tornou um santo da Igreja Católica. Ele era filho do rei Luís VIII, o que antecedeu o pai, Luís VIII, ele, Luís IX, e filho da rainha Branca de Castelo, que governou o reino como regente, até São Luís adquirir a maioridade. Provavelmente, como aconteceu aqui, o pai faleceu, ele assumiu o trono, mas ele tinha apenas 12 anos, a mãe ficou como regente, quando ele adquiriu a maioridade, ele assumiu o trono. Ele foi o 42º rei da França, a contar de Clovis I, e o 9º rei da dinastia Capetiana, a ocupar o trono da França. Logicamente que para a gente saber quem foi Clovis I e essa dinastia capetiana, a gente tem que recorrer ao Google, buscarmos lá maiores informações. Então, ele foi um rei reformador, e ele lançou as bases da justiça real francesa. De 1200, ele já era aquele homem à frente do seu tempo. Ele era um rei, como rei, ele era o juiz supremo, a quem qualquer pessoa era capaz de apelar para buscar a emenda de um julgamento. Então,
ele tinha essa porta aberta com qualquer pessoa. Ele proibiu julgamentos por provação, tentou impedir as guerras privadas que estavam assolando o país e introduziu, veja isso em 1200 e pouco, a presunção de inocência no processo criminal. Então já era uma visão muito diferenciada. E com isso ele era admirado por seus súditos, por toda a Europa, como um rei extremamente justo. Ele chegava a ficar várias vezes na semana sob um carvalho no castelo de Vincennes, ouvindo os apelos e pedidos de seus súditos de todas as classes. Ele não ouvia somente os nobres, não. Ficava ali embaixo de uma árvore ouvindo os apelos. Suas ações foram inspiradas nos valores cristãos, sendo ele um homem extremamente devoto da fé católica. Por isso que acabou a igreja posteriormente considerando ele um santo. E dentro da sua concepção, ele punia a blasfêmia, jogos de azar, ele condenava empréstimos de interesse, condenava a prostituição. Ele construiu inúmeros hospitais. Vejam, naquela época, ele construiu hospitais, leprosários, que hoje a gente fala rancenianos, porque não existia cura para aquela doença. Então, as pessoas eram apartadas da sociedade, mas ele construiu lugares para que aquelas pessoas pudessem ficar. Orfanatos, escolas, e era notadamente conhecido pela sua caridade e cuidado com os pobres e doentes. Em todas as épocas posteriores da história da França, marcada por conflitos, guerras, revoluções, seu governo foi lembrado com nostalgia pelos franceses. Eles diziam, bom tempo do meu senhor São Luís. Ou então diziam, foi o século de ouro de São Luís. E São Luís, o rei Luís IX, morreu no norte da África em 25 de agosto de 1270 e foi canonizado como santo pelo Papa Bonifácio VIII em 11 de julho de 1297. 27 anos depois, ele foi canonizado como santo. Foi muito rápido, e às vezes leva muitos e muitos anos para poder chegar a esse processo de a igreja considerar alguém como santo. Então, de uma forma muito rápida, mas para que a gente possa saber quem foi São Luís, pelo menos um pouquinho desse rei muito bondoso. E vejam, ele desencarnou em 1270. 1200 para 1800 são 600 anos. Se nesse meio tempo ele reencarnou de novo, não sabemos. Eu não tenho informação. Mas nós sabemos também que, além dele ter sido um homem muito humano, muito bondoso enquanto estava aqui encarnado, no mundo espiritual o espírito também evolui mais ainda. E ele é convidado a vir auxiliar naquela doutrina nova e reveladora que estava chegando também para abalar a humanidade, que era o Espiritismo. Então, amigos, rapidamente nós falamos um pouquinho sobre São Luís e vamos agora à mensagem que São Luís nos traz no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 20. Ele vem falando sobre a beneficência exclusiva. Beneficência exclusiva. E ele faz um questionamento, uma pergunta. Ele coloca primeiro dizendo, é acertada a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Então vejam a pergunta que ele provoca para que as pessoas pensem. Eu sou espírita,
eu pratico a beneficência, eu auxilio, eu faço a bondade, a caridade, eu sou fraterna e tudo, mas somente para aqueles que também são espíritas. Eu sou de um determinado partido, então eu só auxilio aqueles que são daquele partido. Eu tenho uma determinada opinião sobre algo, a minha opinião sobre determinada coisa. Então, eu ajudo sim, mas se a pessoa também compactuar aqui comigo com essa mesma opinião. E ele pergunta, é acertado isso? Praticar essa beneficência exclusiva? Eu só auxiliar exclusivamente aqueles que fazem parte desse círculo? E aí ele responde, não, não é. Não é acertada esse tipo de beneficência, porquanto, precisamente, o espírito de seita e de partido é que precisa ser abolido, visto que são irmãos todos os homens. Vejam, amigos, essa mensagem do Espírito São Luís é uma mensagem curta, breve, porque, inclusive, os espíritos mais evoluídos, eles são, em geral, assim, muito objetivos. E a mensagem que ele traz é uma mensagem curta. Mas, e foi dada em 1860 em Paris, já tem mais de 150 anos. Mas o que é que a gente, infelizmente, ainda presencia na atualidade? Passado mais de 150 anos. Ainda essa separação, o preconceito. Por que nós ainda, infelizmente, presenciamos a violência, guerras na atualidade? Por isso, esse espírito de seita, de partido, cada um se julgar melhor do que o outro, se acreditar, às vezes, eu sou filho de Deus. Deus me protege, porque eu faço parte de uma determinada crença. Agora, o outro não. O outro não é protegido por Deus, porque a crença dele é diferente da minha. Vejam que falta ainda de bom senso, de esclarecimento. E ele diz que o que precisa é ser abolido esse espírito de seita, de partido. Todos nós somos irmãos, todos nós somos criados pelo Pai, Criador de tudo, de todo o universo, não é somente do planeta Terra. Se nós reencarnarmos em outro planeta, é a mesma coisa, porque nós fomos origem divina. Fomos e somos, mas nós ainda, quantas das vezes temos dificuldade de compreender isso? Temos preconceito em relação à cor da pele, preconceito em relação à opção sexual, enfim. Então, o que ele diz, precisamos abolir esse espírito de separativismo. Boa noite, Cristiane Bazei, que saudade. Depois manda a notícia e manda a foto aí desses filhos que já devem estar assim, já tudo pré-adolescente, né? Que maravilha. Aproveitando também, cumprimentando a Elzinha Porto. Mas então, amigos, vejam, continua São Luís, no capítulo 13, item 20, do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz, o verdadeiro cristão, e nós somos espíritas cristãos. É bom a gente frisar isso, porque às vezes, principalmente aquele que estiver nos assistindo pela primeira vez, porque agora com a internet, nós podemos estar hoje, dia 10 de outubro de 2023, aqui com vocês, ao vivo, mas daqui a um mês, daqui a um ano, alguém nos assiste pela primeira vez, não conhece o Espiritismo e acha que o Espiritismo não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com essa crença, com esses ensinamentos que o Mestre nos legou. Então, nós somos espíritas cristãos. O Espiritismo, ele busca trazer o cristianismo redivivo, aquele início, aquele princípio, 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 aquele princí
dos ensinos de Jesus da forma mais pura, mais simples, sem nenhuma, com nada que fugisse ao que Jesus nos legou. E ele diz que o verdadeiro cristão, ele vê somente irmãos em seus semelhantes e não procura saber, antes de socorrer o necessitado, qual a sua crença ou a sua opinião, seja sobre o que for. Então, não interessa qual partido político, qual time de futebol, se torce, se não torce, enfim, não interessa em que lugar que nasceu, qual a origem, em que estado, em que país. Não. Ele diz o verdadeiro cristão. E a gente complementa mais. O verdadeiro espírita cristão. Ele vê somente irmãos em seus semelhantes. É isso que o benfeitor nos ensina. E ele prossegue dizendo: obedeceria o cristão, porventura, ao preceito de Jesus Cristo, segundo o qual devemos amar os nossos inimigos, se repelisse o desgraçado por professar uma crença diferente da sua? Porque é fácil a gente repetir, às vezes, até essas passagens que se encontram no Evangelho, decorado. Eu sei todas as passagens da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento. Decorei tudo. Mas será que eu compreendi? Será que eu consigo colocar em prática isso na minha vivência diária? Porque São Luís diz aqui, como que eu posso seguir ao ensinamento de Jesus quando ele diz que nós devemos amar aos nossos inimigos? E é um grande desafio. Já é difícil amar os nossos amigos, amar aos nossos inimigos, aqueles que nos prejudicaram, que às vezes trouxeram para a nossa vida uma dor intensa, e eu conseguir amar aos inimigos, mas foi a proposta de Jesus. Então, São Luís diz, como que você vai seguir esse preceito, esse ensinamento, essa orientação de Jesus, de amar ao inimigo, se você repele, se você afasta alguém simplesmente por ele professar uma crença diferente da sua? Então, já seria um grande desafio. E ele encerra, o benfeitor encerra dizendo: socorra-o, portanto, sem lhe pedir contas à consciência, pois se for um inimigo da religião, esse será o meio de conseguir que ele a ame, repelindo-o, faria que a odiasse. Então, nós precisamos lembrar que nós estamos aqui num processo de evolução, mas ainda estamos engatinhando em termos morais e espirituais. A própria igreja, querendo trazer para ela adeptos, houve aquela época que eles faziam as cruzadas agredindo, matando os que professavam uma religião diferente. E hoje inverteu. Aqueles que foram perseguidos pela igreja, agora eles perseguem os cristãos. Então, continua ainda esse processo de violência, de não perdão. Porque quando nós perdoamos, quando o Espírito perdoa, ele prossegue a jornada dele livre, liberto. Mas quando ele desencarna, levando aquele ódio sem perdoar, ele reencarna trazendo aquele desejo de vingança. Por isso que nós presenciamos tanta coisa ainda na atualidade. Mas São Luís nos ensina, devemos socorrer, sem pedir contas, pois se for um inimigo da religião, nós somos espíritas, o outro está precisando, ele não se simpatiza com o espiritismo. Mas quando ele perceber a nossa amorosidade, a nossa forma de agir, a nossa boa intenção em aliviar o seu sofrimento,
ele vai acabar até abrindo ali um pouquinho do coração para falar, poxa, então essa religião não é o que eu imaginei, porque as pessoas que fazem parte dela são pessoas muito boas, e ele diz, se ao contrário, eu vou repelir o outro, porque o outro não aceita o espiritismo, ao invés de eu envolvê-lo, e às vezes ele até passar a simpatizar com o espiritismo, ele vai passar a odiar, porque ele estava precisando, sofrendo, ele estava numa situação muito difícil e aquela mão que poderia ter sido estendida para ele não foi. Então, amigos, nós encerramos aqui a mensagem do benfeitor de São Luís, que está no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 20, aproveitando e cumprimentando também o Márcio Pedroso. Seja muito bem-vindo, Márcio, e cumprimentando todos esses amigos que fazem parte dessa família aqui do SEAC. Faltam apenas 3 minutos para a nossa reunião de vibração e irradiação. Quem sempre nos acompanha já sabe, mas é necessário explicar. A reunião de vibração e irradiação, que é uma reunião de tratamento, toda terça-feira, de 8h30 às 9h30 da noite, não é ao vivo, é à distância. O que é ao vivo é essa reunião aqui agora, do estudo do Evangelho, que já está chegando ao finalzinho. Então, aqueles que fazem parte da equipe de trabalhadores da nossa casa e aqueles que serão assistidos pela reunião de vibração, mantenham-se em sintonia de 8h30 às 9h30 da noite. Procurem seguir as orientações que já foram previamente passadas para vocês, e aqueles que, porventura, desejarem encaminhar algum nome para, a partir da próxima semana, fazerem parte dessa reunião de tratamento, encaminham para o novo número do WhatsApp do nosso Centro Espírita. Eu já vou dar o número do WhatsApp, mas antes eu quero aproveitar, lembrando a todos vocês que, porventura, ainda não conhecem os nossos canais, o nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec. Temos mais de 1000 vídeos postados, palestras, cursos, estudos. Então, entrem lá, todos separadinhos em playlists, separados por ano, então, de fácil localização. E vocês entrem, se inscrevam, compartilhem, façam comentários. Vamos semear a luz. Jesus conta conosco. Nós somos inspirados a mandar aquela mensagem para alguém que está precisando. Então, amigos, não sejamos tímidos. O espírito, às vezes, ele é tímido. Não sejamos tímidos. Anotem aí o número do WhatsApp e agora nós temos o nosso encontro domingo, o Evangelho no Lar, 20 horas, pelo Facebook e pelo Instagram. O nosso WhatsApp, DDD 19, o celular, 99-456-4473. 19-99-456-4473. A doce paz de Jesus permaneça junto a cada um de vocês. Beijo, Rita. Seja bem-vinda.